Boa noite, povo de Deus, amém? A paz do Senhor a todos, bem-vindo ao nosso cenáculo de oração nesta quinta-feira, em nome de Jesus Cristo. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, pelo envolvimento, pela participação, e Deus tem trabalhado com grupos seletos mesmo, e Deus tem realmente investido na vida do seu povo, daqueles que são verdadeiramente fiéis com o seu chamado, com a sua obra, e não se contamina nesse tempo, né? A gente tem visto aí uma situação bastante difícil. Bispo, eu não estou me contaminando, não estou no mundo, mas a gente acaba sendo roubado na nossa perseverança, na nossa santidade, na nossa identidade. Nós somos muitas vezes roubados diante de algumas situações espirituais, e é muito sério isso. Eu quero então começar esse cenáculo de oração hoje, lendo com vocês o Salmo 15, um salmo bastante curto, mas é um salmo que deixa bem claro o que Deus espera de nós, o que Ele quer de nós e com quem Ele conta. Amém? Então preste muita atenção nesse salmo. Vou ler com você aqui, Salmo de número 15, o que Deus espera do seu povo. Então está ali aquela lista, sabe aquela lista que você entra em algum lugar e fala assim, você precisa fazer isso, isso e isso. Então Deus está deixando bem claro exatamente quais são as pessoas que vai andar com Ele, literalmente. E ele fala assim no versículo 1, Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Então essa é uma primeira pergunta. Quem vai habitar no seu tabernáculo? Quem poderá morar no seu santo templo, no seu santo monte? Então, são duas perguntas aqui muito interessantes. Quem habitará no seu tabernáculo e quem poderá morar ou habitar no seu santo monte? A resposta vem no versículo 2. Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração, né, e fala a verdade. Então, veja bem, primeira coisa, aquele que pratica, aquele que vive com integridade, aquele que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Então, só aqui a gente já vai reprovar um monte de gente. Eu não, né? Lógico. Deus reprova, mas Deus é misericordioso. Mas muitas pessoas estão sendo reprovadas diante do Senhor. O versículo 3 continua dizendo, aquele que não difama com a sua língua. Veja que às vezes a pessoa não fala, como o versículo 2 fala que não fala a verdade, aquele que fala a verdade. E aqui no versículo 3 vem falando sobre aquele que não difama com a sua língua. Amém? Então, é muito sério. Mas, a gente vê a continuação dizendo assim, não faça o mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aqui também no versículo 3 já, que nem a peneira de Gideão lá, né? 32 mil sobrou 300. Né? Mas, lógico, Deus é amoroso, Jesus, ele perdoa até, né, como ele disse, 70 vezes 7, assim. É algo que Deus pode nos curar, nos libertar, e a salvação é um dom gratuito de Deus. Mas ele está falando daqueles que vão estar com ele no seu santuário, no seu santo monte. E o versículo 4 fala aquele que os seus olhos, aquele que
a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação. Então tem pessoas que merecem reprovação. Então, que aqueles que aos seus olhos têm por desprezível. E às vezes a gente se associa com pessoa que é reprovada. É a mesma situação que lá o Salmo coloca, né? Bem-aventurado aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. Então ele fala que aquele que a seus olhos tem por desprezível, né, ao que merece reprovação. Mas, continuação do versículo, honra os que temem ao Senhor. Então, isso é muito sério. Nós temos que honrar aqueles que temem ao Senhor. Paulo sempre diz, seja amigo de quem é amigo de Deus, quem anda com Deus. Né? E a continuação do versículo fala, aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Então, muitas vezes você jura e cumpre aquilo que você prometeu, mesmo que você muitas vezes tenha prejuízo próprio. Mas também não precisa ficar falando, não, eu tive prejuízo, não sei o quê, não. Tem temor ao Senhor, que, né, em nome de Jesus. E o Salmo finaliza dizendo, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Então, se você quer realmente saber qual a receita, qual é o caminho que Deus, é esse aqui, que Deus tem para as nossas vidas. Então, em nome de Jesus Cristo, não é a igreja que coloca a regra, não são os homens que colocam as regras. A palavra de Deus, ela é regra de fé e prática, ela nos dirige. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, colocar sobre a tua vida o poder e a unção dessa palavra, em nome de Jesus Cristo, para que você possa realmente jamais ser abalado, porque você realmente está dentro dos padrões que Deus estabeleceu para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus, você possa honrar aqueles que temem ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Mesmo que você fique no prejuízo, mas você está limpo diante do Senhor. Às vezes as pessoas acham que estão tirando vantagem. Eu peguei e não paguei o empréstimo, né? Acho que está na vantagem. Não está na vantagem, porque não pratica a verdade, não vive a verdade. Então esses não estarão no tabernáculo nem no Monte Santo. Por isso, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero colocar diante, Senhor, a vida de cada um dos seus filhos, diante dessa palavra, que muitas vezes nós até evitamos ler esse salmo. Ele não é pesado, ele é verdadeiro. Ele nos dá uma direção, mesmo que seja por um caminho estreito, mas é o caminho que nos leva para a salvação. É o caminho que nos leva para a vitória, é o caminho que nos leva para o sucesso, é o caminho que o inferno, que o inimigo não pode passar por ele. Por isso, em nome de Jesus Cristo, só aqueles que são nobres no Senhor, aqueles que verdadeiramente andam com integridade de coração, limpo de mãos e de coração. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro o poder e a unção dessa palavra sobre a vida de cada um dos seus filhos, para que nós possamos cada dia mesmo guardar o nosso coração, guardar o nosso coração e fechar a nossa boca diante de muitas situações, que muitas vezes nós perdemos o privilégio de ficar com a boca fechada, guardar o coração. Por isso, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, nos ensina. Não nos deixe ser pessoas explosivas, intolerantes, não deixe pessoas agitadas, não deixe, Senhor, ser pessoas que se ira com facilidade. Nos dá realmente paciência, Senhor. Nos dá o controle do Espírito Santo, que é o domínio próprio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque um dos grandes frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Por isso eu abençoo cada vida, cada casa, cada família.
Declaro o poder de Deus sobre a vida dos seus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu consagro esse cenáculo de oração. Eu consagro cada vida, cada casa, cada família aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Que a bênção e o poder de Deus esteja agora sobre a vida de cada um dos seus filhos, derramando graça, luz e unção pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Em nome de Jesus, alegra o teu coração, porque o Salmo está te dando a maior direção que nós precisamos ter, a direção da palavra, para termos sucesso. E, através desse sucesso, o inimigo não pode te tocar, porque você realmente está andando de acordo com aquilo que Deus preparou. Amém? Em nome de Jesus, eu quero dar sequência, então, no nosso cenáculo de oração. E é tão maravilhoso, porque nós vamos hoje falar sobre um tema muito, muito, muito especial, um tema muito abençoado. E eu te convido já, desde já, a abrir a tua Bíblia aí, em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 31, a partir do versículo 3. Gênesis capítulo 31, a partir do versículo 3. Em nome de Jesus. Amém? E nós vamos realmente viver essa palavra, esta unção poderosa. E o tema de hoje é revelação dos tesouros escondidos para prosperar. Então, nós temos de Deus a revelação, né, para prosperar, para receber os tesouros escondidos, em nome de Jesus Cristo. E é tão importante essa palavra, porque muitas vezes a gente fica batendo cabeça e realmente não sabemos qual a direção, qual o caminho. E às vezes a gente precisa aprender a andar pelo caminho da paciência, né? Esperar o tempo, esperar a resposta de Deus. E esse texto de Gênesis 31, ele fala sobre Jacó, né? Jacó, ele era assim. Jacó, ele realmente, nós sabemos de toda a história de Jacó, que ele realmente trabalhou muitos anos por amor a uma mulher, foi enganado, trabalhou mais outro tanto, foram 14 anos, depois ele resolveu trabalhar para ele, para abençoar a sua família e sustentar a sua família, já que Jacó já tinha bastante filhos, né, nesse momento. Então, já tinha já praticamente 6 filhos, né? 4 com Lia e 2 não com Raquel, mas com a esposa que Raquel liberou para Jacó ter filho. Enfim, é uma outra história. Mas no versículo 3 do capítulo 31, ele fala assim: E o Senhor disse a Jacó. Então Jacó trabalhou 14 anos e Deus então começou a falar com Jacó agora sobre o mover de prosperidade, o tesouro escondido da prosperidade. Então Deus fala: volte para a terra de seus pais, para a sua parentela, eu estarei com você, Jacó. Maravilha, quando Deus fala, estarei com você, quando Deus fecha, quando Deus faz uma aliança, isso é muito forte. Deus já tinha feito uma aliança atrás, nós vamos ver isso na sua frente, mas aqui ele continua dizendo: então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho. Ele disse: vejo que o rosto do seu pai, o rosto do pai de vocês, não é favorável como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo, porque os irmãos de Lia e Raquel, os filhos de Labão, foi falar para o seu pai e começou a trazer ali uma confusão, dissimar, colocar mesmo um veneno, né? Ali falou que Jacó estava roubando, que Jacó, enfim, que Jacó estava enriquecendo e o pai deles empobrecendo, e não era verdade. Mas enfim, então Labão depois daquilo mudou a fisionomia, mudou as atitudes com Jacó. Aí Jacó fala para suas esposas: vocês mesmos sabem que com todo o empenho tenho trabalhado para o seu pai, para o pai de vocês, mas ele me tem enganado e por 10 vezes. Então Jacó não estava falando sem conhecimento de causa e sem realmente uma verdade. Tinha uma verdade sobre. Então ele fala: por 10 vezes mudou o meu salário.
porém Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Então preste atenção, querido, eu acabei de falar, vou ler o Salmo 15. A gente andar com integridade, com justiça, o quanto é importante. Jacó, mesmo sendo prejudicado, como o Salmo fala, então veja de novo lá o Salmo, mesmo sendo prejudicado, continua firme, continua temendo ao Senhor. Amém? Deus vai te honrar, a qualquer momento Deus vai te honrar. Em nome, como ele honrou Jó, como ele honrou o próprio Jacó. Então ele fala, seu pai mudou o salário, meu salário 10 vezes. Só que a conversa, a fofoca, o diz que ali, era o quê? Que Jacó estava roubando Labão. Porque Jacó começou a prosperar, as ovelhas, os rebanhos de Labão não aumentava mais, né? Pelo contrário, estava cada vez diminuindo. Então Deus resolveu abençoar, e Deus estava abençoando Jacó. E ele fala no versículo 8, se ele dizia, os salpicados serão o seu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se ele dizia, os listados serão o seu salário, então os rebanhos todos davam listado. Então Jacó está falando, eu não estava roubando o seu pai. Quem colocava o salário, quem colocava a determinação, a norma, o decreto, o que seja, era seu pai. Então ele falava que o salário dele seria o salpicado, dava o salpicado. Se ele falava que era o listado, parava de dar o salpicado e começava a dar o listado. E nós sabemos exatamente o que aconteceu. Assim Deus tirou o gado do pai de vocês e me deu a mim. Então literalmente Deus tirou, e deu a Jacó. Porque ele trabalhou 14 anos e ele não reconheceu, nunca fez nada por ele. Então é algo muito sério. Então veja que o versículo 10 ele fala, pois chegando o tempo em que os animais acasalassem, levantei os olhos e vi em sonho, isso que eu queria deixar claro para vocês. Por isso que é importante, preste atenção nas revelações, amém? Não deixa ser roubado quando você for na igreja, deixa Deus falar com você. Mas hoje o som está muito alto, mas hoje aquela criança começou a falar muito, aquela pessoa levantou. Não deixa ser roubado, querido, em nome de Jesus Cristo. Deixa Deus falar com você. Olha, Deus fala com Jacó. Mesmo diante daquela situação, toda vez o sogro vinha lá, trocava a forma de pagamento, mas mesmo assim, Jacó manteve a sua mente concentrada no Senhor. Ele fala, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram alistadas e salpicadas e malhadas. Então Deus mostrava para ele. Então em sonho ele via, quando ele chegava, o teu salário vai ser os listados. E Deus mostrava em sonho que ele teria os listados. E o versículo 11 também é tremendo, que ele fala, e o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó, e eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levanta-te agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, e salpicados e malhados. Então o anjo vinha e avisava Jacó. Então, querido, não adianta o inferno querer se levantar contra a tua vida, contra a tua casa, a tua família. Deus vai te dar revelação. Deus vai te antecipar com um sonho, Deus vai mostrar determinada coisa. Eu tive um sonho muito estranho com a minha família. Querido, dá glória a Deus, Deus vai te mostrando. Amém? Vai repreender, vai denunciar, vai pedir revelação para Deus. E este mal, aquele sonho que era terrível, não vai entrar na tua casa, na tua vida, em nome de Jesus. Mas eu vi claramente que era com a minha família. Amém. Dá glória a Deus, querido, em nome de Jesus Cristo, porque Deus revelou ali para Jacó. Deus revelou claramente para ele. Deus mostrou claramente para ele. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Por que Deus faz isso? Porque exatamente eu volto ao Salmo 15. Volta ao Salmo 15. Leia de novo o Salmo 15, depois dessa palavra que nós estamos lendo aqui no capítulo 31 de Gênesis. Então, veja o que acontece agora, claramente que Deus falando aqui a Jacó. Eu quero que você preste muito atenção em tudo isso que o Senhor está te ministrando hoje através dessa palavra. Em nome de Jesus, preste muito atenção. Então vamos lá,
ao verso 13 agora, que fala assim: eu sou o Senhor, eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, ou seja, um altar, ele levantou um altar de pedras ali, onde fez um voto, né? Onde você me fez um voto, Jacó. Então Deus está falando: eu sou Deus, a quem você fez ali um altar de pedra, a quem o Senhor fez um voto. Se, se me abençoares, eu darei o dízimo de tudo que o Senhor me abençoares nessa jornada. Então, Deus está falando com Jacó, e Jacó era um homem fiel ao Senhor naquele voto que ele fez ao Senhor, de entregar o seu dízimo. Então, em nome de Jesus Cristo, e não tinha igreja, não tinha rádio, televisão, era para o Senhor o dízimo, nós entregamos para o Senhor, nós devolvemos para o Senhor, amém? Então, Deus está falando com ele: eu estou te abençoando porque você fez uma aliança comigo. Você tem uma aliança com Deus, querido. Em nome de Jesus, então não entre em desespero. Deixa Deus trabalhar na tua vida. A tua bênção, o teu milagre vai chegar. Mas ouça a voz de Deus, mesmo no dia da tribulação. Eu sempre falo isso, a gente não presta atenção, a gente não consegue, né? Não consegue ouvir as vozes de Deus. Bispo, eu quando estou assim não consigo, exatamente porque o inimigo não quer que você ouça. Porque Jacó estava no meio de uma situação. Ele chegou para as duas esposas e falou: teu pai já me mudou o salário 10 vezes. Eu começo a prosperar com as ovelhas malhadas, aí daqui a pouco ele está vendo que eu estou prosperando, aí ele vai: não vai ser mais malhada a sua vai ser salpicadas agora. Tá bom. Aí não é salpicada. Aí depois, não, agora vai ser malhada, não vai ser mais salpicada, vai ser malhada. Você está tendo muita ovelha salpicada. E cada vez Labão empobrecendo, Jacó prosperando. Mas Deus tinha uma aliança com Deus. Jacó tinha uma aliança com Deus. E Deus manteve a sua aliança com Jacó, porque Deus é fiel. Em sonho ele visitou, ele mostrou o que ele devia fazer, o que ele tinha que realizar. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Começa a buscar aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas a minha situação é urgente. Não é urgente. Deixa Deus, porque não adianta você meter o pé pelas mãos, você inventar história, você tentar dar uma mão para Deus, tentar ajudar Deus, tentar, dar um palpite para Deus. Não tem que ser assim, é isso aqui, aquilo lá. Não, em nome de Jesus Cristo, receba hoje essa palavra na tua vida. Recebe hoje a unção dessa palavra, a liberação dessa palavra sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua empresa, sobre o teu trabalho. Em nome de Deus, vai abençoar, Deus vai mudar a tua sorte. Você já fez uma aliança com Deus, você já estabeleceu uma aliança com o Senhor, mas não aconteceu a minha vida. Se não for essa semana, bispo, não sei o que vai acontecer. Olha, querido, você já falou isso há um ano atrás, já falou isso há 10 anos atrás e não aconteceu nada, você está em pé aí. Então, para de desespero, para de tentar pressionar Deus ou a você mesmo, porque às vezes você está pressionando Deus, que Deus ninguém pressiona. Amém? Em nome de Jesus, não deixa brecha para o inimigo agir. Então preste atenção naquilo que Deus está te falando nessa noite, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Então, a revelação dos tesouros escondidos para prosperar estava nas mãos de Deus. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Às vezes você vê alguém prosperando em determinada área, fala: não, eu também preciso prosperar, estou vendo fulano ali, né, prosperando, eu vou também fazer a mesma coisa. Não, querido, não é a mesma coisa para você. Deus pode até usar aquele caminho, aquele método para a sua vida, mas não é exatamente o que você pensa, o que você acha. Vem de Deus. Agora, para você ouvir a voz de Deus, é o Salmo 15. Amém? Em nome de Jesus. Bispo, você está falando tanto no Salmo 15 que eu vou ler de novo. Leia de novo. Amém? Leia nas 2, 3 versões para você poder entender. Em nome de Jesus Cristo, para que você possa realmente viver. São 5 versículos apenas, mas é muito sério. Quem realmente habitará no tabernáculo do Senhor? Amém? Em nome de Jesus Cristo. Quem morará no seu santo monte? Então, em nome de Jesus Cristo. Receba hoje a unção e o poder dessa palavra, porque
que Deus vai trazer revelação para todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. E vai haver um mover de prosperidade na tua vida, vai haver um mover de liberação na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus Cristo. E isso também serve para todas as áreas, né? Aquela situação, muitas pessoas hoje estão passando grandes dificuldades na vida familiar, sentimental, na sua família, por quê? Meteu o pé pelas mãos, literalmente, né? Para fugir da casa, fugir dos problemas, fugir daquela situação, ou até mesmo para afrontar os seus pais, casaram, né, no primeiro trem que passou, na primeira, literalmente um trem, né? Também acontece também, não é só com as mulheres não, né? Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos realmente esperar em Deus, em nome de Jesus Cristo. E às vezes depois fica difícil, né, a reversão só pela misericórdia de Deus, mas as nossas atitudes elas refletem no nosso futuro. E Jacó preferiu trabalhar aos 14 anos de boa, tranquilo, ele prometeu, ele cumpriu. Depois serei lá o capítulo todo, ele falou, mesmo com muito no calor durante o dia, eu estava trabalhando, à noite eu ia dormir, e à noite caía a temperatura ali onde eles moravam, praticamente abaixo de zero. Então era difícil para Jacó, ele falava, tinha noite que eu passava acordado, eu não conseguia dormir, né? Eu não conseguia dormir, mas eu fui fiel com seu pai, nunca roubei uma ovelha dele. E ele fala até as ovelhas que os bichos mataram, ele trazia, o bicho tal matou, e ele pagava aquela ovelha para o seu sogro. O seu sogro era muito rígido, né? Deus falou, então agora é a minha vez de abençoar o meu servo. Então, em nome de Jesus Cristo, agora é a vez que Deus vai nos abençoar. Isso nós somos o país hoje está uma loucura. É nesse momento que nós podemos ser muito poderosamente abençoados. Em nome de Jesus Cristo. Nós só precisamos realmente andar com integridade, com temor e praticar o Salmo 15, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu quero consagrar esta sexta-feira, Senhor. Quero consagrar a vida de cada um dos seus filhos, para que haja mesmo esse mover de prosperidade, para que haja revelação. Revela, mostra, limpa, Senhor. Limpa, Senhor. Em nome de Jesus, limpa aquilo que tem sido contaminação, que impede o crescimento, a prosperidade, o avanço, mas traz a revelação, Senhor. Em nome de Jesus. Deus disse, é hora de separar. Era hora de se separar. Em nome de Jesus Cristo. É hora de você pegar a sua família. Em nome de Jesus, Pai. Que a bênção do Senhor esteja agora sobre esta casa, sobre este lar, sobre esta família. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Espera em Deus. Como a Sulamita saiu debaixo da palavra e ela volta. E ali veio a revelação, veio a direção e ela recupera tudo que ela tinha e ainda foi, né, recompensada em nome do Senhor Jesus Cristo. O diabo fez uma devassa na vida de Jó, mas chegou o momento que Deus preparou um novo tempo para a vida de Jó. Talvez você está aqui hoje, talvez o inimigo tenha feito uma devassa na tua vida. Literalmente, o inimigo tem assolado, tem feito uma situação insustentável, sabe? A ponto de acabar com tudo. Em nome de Jesus Cristo. Aguarde, espera no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Jó, Deus mudou a sorte dele. Deus mudou a sorte de Jó. Por isso eu declaro o poder e a unção dessa palavra sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Consagro mesmo essa sexta-feira, seja um tempo de revelação, Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero aproveitar este momento e entrar em guerra contra toda ação do inferno na sexta-feira. Todo o levante de Satanás. Toda obra de macumbaria, de bruxaria,
toda invocação de demônios, toda consagração que for feita, toda entrega de oferenda para trazer destruição no casamento, no relacionamento, para matar, para trazer doença, toda obra maldita de feitiçaria, de bruxaria, de macumba, para destruir pessoas, situações, empresas, eu anulo em nome de Jesus Cristo. Toda obra feita, entregue, para realmente manter o poder, a mentira, para que a mentira continue sendo verdade, está denunciado, aquilo que está oculto venha a ser revelado, mas em nome de Jesus, Satanás não terá poder de sustentar essa hipocrisia, essa mentira, essa falsidade, essa injustiça. Em nome de Jesus, nós denunciamos todo o poder das trevas, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, mas nós reivindicamos a presença do Deus e a ação e a interferência do Deus Todo-Poderoso. Por isso, eles invocam demônios, nós invocamos o Senhor, invocamos o nosso Deus. Eu declaro poder e a unção sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, queridos. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Uma boa noite para todos. Em nome de Jesus Cristo, um sábado, uma sexta-feira, acho que hoje na sexta-feira abençoada, sexta-feira muito especial de Deus na tua vida, com revelação, com direção que vem dos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Na calma, Jacó ia lá pro rio, pegava as varas, ia fazendo exatamente como Deus havia determinado, e ali sozinho, e fazia com toda a paciência do mundo, e as coisas foram acontecendo, esperava as ovelhas cruzarem, esperava as ovelhas ter ali a gestação, as ovelhas realmente procriar, esperava, então, para ver qual era a cor. Isso demanda tempo, demanda dias, trabalho. Em nome de Jesus Cristo, as coisas vão acontecer. Em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém, bispo. Boa noite, até amanhã. Boa noite, Deus abençoe em nome de Jesus. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Amém. Bom descanso.